Uma vez, conta que o Papa ele foi visitar os Estados Unidos, e aí, lá nos Estados Unidos, arranjaram um motorista para ele. Justo o motorista era um cara Yiddish, e aí ele começou a bater papo com o motorista, né? O Papa começou a falar com o motorista e falou, olha, na verdade, sempre lá no Vaticano, lá na Itália, na Europa, eu ando no Papa Móvel, né? E sempre tem um motorista que dirige. Mas agora, enquanto eu estou indo aqui pro hotel, dando uma volta e tudo, eu vou te falar a verdade, eu queria dirigir, eu nunca dirigi, né? Eu quero poder pegar na direção também e dar umas aceleradas. Então você falou, tá bom, sem problemas. Trocou de lugar lá, o motorista sentou no banco de passageiro e o Papa foi na frente. O Papa começou, um carro americano, um carro bom assim. Ele começou a pisar e começou a sentir a velocidade, começou a pegar gosto por isso, né? Dar aquela adrenalina. Ele passou 100, 120, 150, a estrada americana, aquele tapete, que ele sabe, não sei quantas 10 pistas tem lá. E o Papa então começou a sentir o Ayrton Senna, né? Começou a pisar, dando gás, 180, 200, 120, né? Aquela euforia. De repente você escuta aquela sirene lá, tá, né? A pessoa, né? Você dá uma dessa, já o cara chama naquele alto-falante, né? Vai pra pista, né? Estaciona do lado, parou. O oficial bate na janela, manda baixar, né? O vidro, que já vai pedir os documentos. Quando o oficial vê, o guarda vê quem está dirigindo, né? Vê o Papa lá, ele fica boquiaberto. Ele fala, ele ia fazer uma multa, às vezes ele pode dar um problema, né? Ele chama o superior dele pelo rádio e fala, ó, estamos com uma ocorrência aqui, o cara estava numa velocidade muito acima da permitida, fazendo algo muito perigoso, mas o problema é que é uma autoridade, assim, muito importante. O cara falou, então o comandante lá falou pelo rádio, mas quem é? O que é isso? É um procurador, um juiz? Ele falou, não, mais importante é o prefeito, foi muito mais importante, um senador, mais importante, governador. Ele falou, não, o negócio é lá em cima, internacional, o negócio é forte. O presidente, alguém da família real britânica, falou, não. Na verdade, ele falou assim, olha, desembucha logo, tá? Fala quem é. A verdade, eu não sei quem é, mas o motorista dele é o Papa. Então, quando a gente fala do toque do shofar, esse momento máximo, Yom Teruah, Rosh Hashanah, estamos falando no último shiur, falamos um pouquinho do significado do toque do shofar. Eu queria pincelar mais algumas ideias do que o shofar ele pode nos remeter. No Mahzor, no rito que a gente faz durante a leitura do Musaf, do Rosh Hashanah e os toques, a gente toca entre as bênçãos de Malchuyot, de reinado, né, que a gente está coroando Deus como nosso rei no dia de Rosh Hashanah. É o dia, Yom Harat Olam, é o dia que foi concluída a criação do mundo com a criação do ser humano, né? Hoje, inclusive, agora à noite, a gente está entrando no terceiro dia da criação. É o dia que Deus falou 2 vezes que é bom, né? Um dia especial, né? Então, hoje é um dia, Baruch Hashem, muito bom. Temos muito para agradecer hoje, 2 vezes bom. Agora, e Rosh Hashanah é o dia que Deus criou Adam e Havá, Adão e Eva. Então, nesse dia começa a coroação do rei. Pela primeira vez aconteceu, porque não tem rei se não tem povo, e nós somos os súditos do rei, mas nós também somos os príncipes, os filhos do rei. E no dia, então, o shofar é o toque para lembrar da coroação do rei, e nós como os seus súditos e também como seus filhos. Segunda ideia do shofar tem que a gente fala zichronot, é o momento da lembrança, né? O shofar ele traz uma lembrança. Que lembrança é essa? Então, quando lemos
no Mahzor, a gente vai ver que a gente lembra os momentos bons. Tem um exemplo muito famoso do Baal Shem Tov sobre essa questão da lembrança do shofar. Ele conta como um rei, ele tinha seu príncipe, né, o seu filho único, que ele achou que ele não estava, ele vivia muito mimado, né, tudo que acontecia no palácio, ele só era só mordomia, então ele falou, ele tem que ver um pouco, conhecer como é que é a vida real lá fora, e mandou ele para uma província muito distante. Vida real é lá fora? Hã? Vida real é lá fora? É lá fora. Real é isso. A vida na prática, então. Então, ele foi, só que ele foi com dinheiro e ele não conseguia, imagina, ele estava acostumado com a mordomia, ele tentou manter o padrão de vida com aquele dinheiro que ele recebeu do pai, não durou uma semana. Acabou o dinheiro, ele teve que começar a trabalhar, e ele também não sabia fazer trabalho algum, profissão nenhuma. Ele acabou se envolvendo com os trabalhos mais simples de construção e coisa, e as pessoas naquela terra distante. Então isso tudo levou ele acabou vivendo com as pessoas, realmente os camponeses, os trabalhadores. Ele pegou os seus costumes, ele aprendeu com os seus costumes, ele começou a falar a língua deles, a gíria deles, o dialeto local, e cada vez mais ele ia perdendo os bons costumes que ele tinha lá no palácio, e inclusive a forma coloquial de falar e tudo. As roupas dele aquelas roupas de príncipe não duraram também pouquíssimo tempo no trabalho árduo. Então, mas foi passando o tempo, até que ele estava com muita dificuldade. Ele lembrou, tô aqui sofrendo tudo, mas tem uma hora que, né, tinha uma hora que tinha que dar fim nisso. E chegou o momento dele ir voltar ver o rei. Tem uma versão que inclusive o rei foi visitar, foi passar onde ele estava lá, né, foi visitar, agora é mês de Elul, que o rei vai no campo, vai visitar as pessoas. E aí ele está o rei está lá visitando e ele fala, o que está vindo? Vai chegar o rei, estão preparando para a visita do rei. Ele lembra, eu sou o príncipe. Então ele vai tentar chegar próximo para falar com o rei, só que os guardas, os seguranças não impedem a sua proximidade, porque não reconhecem ele. Ele fala, eu sou o príncipe, aqui você, um schlepper, olha a roupa que ele está, olha o jeito que ele está falando. Você nunca... esse cara tá viajando, tá imaginando coisas, né? E aí ele começa a tentar se aproximar, ninguém deixa, até que ele dá um grito. E o grito, o rei escuta e fala, opa, esse grito eu reconheço, é o choro do meu filho. Então assim diz o Baal Shem Tov, que esse é o grito simples, né? O choro puro, que é esse grito do shofar. Quando a gente fala de lembranças, né? O shofar ele traz à memória os grandes momentos. A gente teve no momento da entrega da Torá, houve o toque do shofar. E também está escrito que vai tocar o shofar quando chegar Mashiach. Quando a gente fala do toque do shofar no Har Sinai, na hora da autógrafa da Torá, no Monte Sinai, tem uma coisa muito interessante. Na Gadá, a gente fala para o Urashá, Ilo Yasham, se você estivesse lá, você não seria salvo. Mas por quê? Porque a saída do Egito, a saída de Mitzrayim, saíram aqueles que acreditavam na saída, que tinham méritos e que participaram dos Korbanot e tudo para sair de Mitzrayim. Porém, a gente fala, lá no Egito, ele não sairia. Porém, quando chegar Mashiach, na saída de Mashiach, todos os judeus vão sair, como está escrito na nossa Parashá, inclusive, que não importa onde você está, Deus de lá vai te buscar, mesmo se a pessoa estiver no confins do céu. Eu gosto tanto desse passuca. Essa é a forma que eu interpreto isso pessoalmente, nunca vi escrito, mas para mim, esse passuca é uma visão clara que a senhora está falando da era messiânica que a gente está vivendo. Como que alguém poderia traduzir um passuca desse? Se alguém estivesse nos confins do céu, de lá Deus vai te buscar quando chegar Mashiach para te salvar. Né? Miktzeh Shamayim. Não, Miktzeh Shamayim. Então, dos confins do céu, quem vai estar nos confins do céu? Hoje a gente consegue entender. Se tiver um judeu astronauta na estação espacial, né, nos confins do céu, de lá Hashem vai trazer ele. Hoje esse passuco faz sentido literalmente. Né? É interessante, mas isso é um parênteses. Mas então, o que a gente fala, que o Urashá ele não seria salvo na época de Mashiach, na época do Egito. Quando chegar Mashiach, todo mundo vai ser salvo. Isso por quê?
Porque com o toque do shofar, que atingiu a essência, com a entrega da Torá, né? E depois as segundas Luchot, inclusive, com Yom Kippur, tá, ficou demonstrado, claro, que nós somos filhos de Deus e acabou. Não importa o que aconteceu no meio do caminho, obviamente a gente tem que se comportar o melhor possível, mas a gente é filho de Deus e Deus nos ama, e essa conexão íntima e essencial, ela sempre vai existir, e por isso Deus vai salvar a gente, não importa o que aconteceu no meio do caminho. E o que acende, o que acorda, desperta, tanto em Deus e em nós, essa conexão única e essencial é o toque do shofar, que ocorreu na entrega da Torá. E também é isso que vai acontecer quando chegar Mashiach, né? E toca o shofar gadol, vai tocar no grande shofar, vau avdim be'eretz Ashur v'nidachim be'eretz Mitzrayim. E vai vir aqueles que estão na Eretz Ashur. O que significa isso? Eretz Ashur representa os judeus que estão perdidos na Galut, mas em Ashur, com riqueza, que está envolvido, né? Envolvido nas coisas materiais desse mundo. V'nidachim be'eretz Mitzrayim. Também tem aqueles judeus que estão na Galut, mas eles estão afligidos pelas dificuldades de Mitzrayim. Mitzrayim é as dificuldades da Galut. Então, tanto aqueles que estão, digamos assim, aproveitando a vida, mas da forma errada, na Galut, ou aqueles que estão afligidos pela Galut, todos vão ser salvos quando chegar Mashiach, nesse toque de shofar que vai lembrar a nossa conexão íntima e essencial com Hashem. Tem uma história, não sei se é uma história, uma shala, um exemplo, contam que quando uma vez o Alexandre o Grande, ele foi condenar, trouxeram para ele um soldado que tinha feito alguma coisa de errado lá no exército. Ele foi um dos primeiros que colocou muita disciplina no exército dele, né? A questão do exército grego e tudo, tinha uma extrema disciplina, essa era a vantagem, o exército profissional grego. Então, falta de disciplina tinha uma punição grave. Ele puniu esse soldado com a pena de morte. Aí o soldado falou: eu quero falar com Alexandre o Grande. Você está falando comigo? O rei mesmo que julgava, e o Alexandre o Grande falou: pena de morte. Mas eu quero falar com Alexandre o Grande. Mas sou eu. Falou: não, eu quero falar o Grande. Você é o Alexandre, eu quero falar com o Alexandre o Grande. Então, se explica disso, e ele falou: então você está, a verdade. Dá para chegar mais na essência. Todos nós temos a forma como a gente se relaciona com o dia a dia, que é o nosso nível, né, pequeno, mas a gente tem que atingir, né, o Alexandre o Grande, tem que atingir essa parte essencial. E é isso justo que acontece em Yom Kippur. Em Yom Kippur a gente fala, tem várias partes da nossa alma, né? Em Yom Kippur a gente toca em todas as 5 partes da alma, até chegar em Neilá, que é Yechidah Shebenefesh, que é aquela parte única da alma, onde a alma realmente é uma só com Deus, que é o Helek Elokam Mamash. Isso a gente atinge justo na Neilá Yom Kippur e também no toque do shofar de Rosh Hashanah. Por isso que Deus está escrito, quando toca o shofar, não tem espaço para Satã. Está escrito que Deus, a gente confunde o Satã com o shofar. Porque diante do toque do shofar, não tem, só tem, nós e Deus somos um só. E Deus, ele sai do trono de severidade, vai para o trono de misericórdia, trata a gente com misericórdia. Essa é a ideia do shofar. Inclusive, ligando com essa história do que a gente está em Yechidah, que é Neilá e Yom Kippur, o toque de shofar, explica os nossos sábios, é exatamente igual o serviço que o Kohen Gadol fazia no Kodesh HaKodashim, na hora do toque do shofar. E de onde a gente vê isso? Está escrito que quando o Kohen Gadol entrava no Kodesh HaKodashim, ele não podia entrar com uma roupa de ouro, nada de ouro, para não lembrar o pecado do bezerro de ouro. O shofar, ele não pode ser feito de um chifre de boi, também para não lembrar o bezerro de ouro. Então a gente vê que, ou seja, durante todo o serviço, no dia a dia, o Kohen Gadol trabalhava com as roupas de ouro. Mas só no Kodesh HaKodashim, no dia do Yom Kippur, que ele não podia usar roupa de ouro, para não lembrar algo do bezerro de ouro. E a mesma coisa acontece no toque de shofar. Você vê que o toque de shofar o momento do toque de shofar no Rosh Hashanah é igual o serviço do Kohen Gadol dentro do Kodesh HaKodashim no Yom Kippur, que é nem falar nada de pecado, não lembrar nada do bezerro de ouro, e mostrar como nós e Deus somos um só, e estamos acima de qualquer pecado, de qualquer situação, e Deus vai perdoar todos os pecados, e Deus
vai, com certeza, Bezat Hashem, ele vai escrever e selar todo mundo com Shana Tová Umetuká em todos os assuntos. Eu de hoje, dia temos no dia 27, Bidivri Kodesh Rabbeinu Zoken, das palavras sagradas do Alter Rebbe, Yisrael Goy Echad Baaretz. O povo de Israel é um povo único na terra. Am Yisrael, Gam Kesheu Be'aretz Ozoilam. O povo de Israel, mesmo quando ele se encontra nas terras do mundo, Kol Shurum Im Hashem Echad. Ele continua conectado com Deus único. Hashem Yisborech, Deus abençoado seja, Yoitzim Eruch nos Gashmos. Deus ele faz do espírito, do espiritual, material. Ve'am Yisrael, e nós, o povo de Israel, Yotzim Megashmos Eruchos, transformamos do material espiritual.